Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a todos nós nesse instante. Nas últimas 2 semanas, tive a oportunidade de falar esse tema 3 vezes nessa casa. Então eu peço a tolerância daqueles que por um acaso já tenham assistido. Eu me lembro que o seu Ortiz já assistiu. Então eu peço a sua tolerância e que quem mais porventura possa ter ouvido. Jesus nos ensinando a orar, nos ensina a fazer 5 pedidos. E num desses pedidos, ele diz que nós devemos pedir ao Pai para não nos deixar entrar em tentações. Os evangelhos de Lucas e Mateus narram que Jesus, antes de começar o seu apostolado, é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 12, assevera que é bem-aventurado o homem que sofre a tentação. No livro dos Espíritos, na questão 893, como parte da resposta, os benfeitores nos ensinam que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, ou seja, há virtude sempre que resistimos às tentações de forma voluntária. Emmanuel, do livro Rumo Certo, diz que sem a tentação a virtude não aparece. A igreja, preocupada em ajudar os fiéis a corrigir os vícios de conduta, preocupada em ajudar os fiéis a corrigir a má conduta, estipulou 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais são 7 tipos de tentação. E nós vamos encontrar esse tema, tentação, em vários momentos na Bíblia. No Velho Testamento, no Novo Testamento, na literatura espírita, em vários momentos também. Nós poderíamos então nos perguntar, por que será tanta preocupação com esse tema, tentação? Mas uma pergunta que talvez seja ainda mais intrigante. Por que será que Jesus teve a preocupação de nos falar sobre tentações antes de falar do seu Evangelho? É o que narram Lucas e Mateus. Que Jesus, antes de começar a sua pregação, foi ao deserto enfrentar as tentações. Por que será que Jesus, antes de ensinar a lei de amor, teve preocupação de nos ensinar sobre tentações? Nós vamos perceber que esse é um tema que realmente preocupa Jesus. Porque quando ele nos ensina o Pai Nosso, em apenas 5 pedidos, um deles está preocupado com as tentações. Então, se é um tema importante para Jesus, com certeza deve ser um tema importante para nós. E nós não deveríamos negligenciá-lo. Dessa forma, nós vamos propor falar hoje sobre 5 das supostas tentações do Cristo. Daqui a pouco nós vamos explicar o porquê da palavra supostas. Por favor. Provavelmente houveram outras tentações. Nós vamos falar de 5. Por que 5? Simplesmente por causa do tempo, para que a reflexão não fique muito longa. E nós vamos falar de uma forma que essas tentações sirvam para nós como um alerta, sem a preocupação de entrar no sentido mais profundo de cada uma delas, apenas como um alerta. As 3 primeiras tentações são as tentações do deserto. São as mais comuns. E não por um acaso. São aquelas que nos têm feito falhar mais frequentemente vida após vida. Jesus não escolheu essas tentações ao acaso. Elas são as mais difíceis. Por isso elas nos têm feito fracassar com mais frequência, encarnação após encarnação. A 4ª tentação é a mais difícil de ser percebida, porque ela vem de onde nós menos esperamos. Ela não parece ser má. Ela não parece querer nos prejudicar, porque ela vem de forma muito sutil. Parece uma coisa normal. É um mal quase imperceptível mesmo. A 5ª tentação, ela é muito semelhante e muito comum como as 3 primeiras. A diferença da 5ª para as 3 primeiras é que nas 3 primeiras nós precisamos principalmente de força de vontade para não cair na tentação. E na 5ª nós precisamos principalmente de coragem
não cair na tentação. As tentações do Cristo em nossas vidas. Essa é a reflexão que nós gostaríamos de propor no dia de hoje. É uma perspectiva de como nós podemos enxergar essas tentações nas nossas vidas. Todos nós sabemos o que é tentação. Todos nós temos uma definição para dizer o que é tentação. Mas, de um modo geral, nós podemos concordar que para que haja tentação, é preciso haver um desejo de se fazer algo errado. Para que haja tentação, é preciso haver um desejo de se fazer algo errado ou algo que me pareça ser errado. Nesse sentido, então, para que haja tentação, é preciso haver um desejo de se fazer algo errado, que me pareça ser errado. Nesse sentido, Jesus nunca foi tentado. Por isso nós dissemos supostas tentações de Jesus. Porque Jesus não poderia sentir atração por algo que só sente desejo aqueles que têm sentimentos ainda inferiores. Não era o caso de Jesus. Jesus não tinha sentimentos inferiores. Quando ele esteve entre nós, ele já era um Messias. Na Revista Espírita, no ano de 1868, na edição de fevereiro, Allan Kardec coloca uma matéria falando sobre os Messias. Ali ele transcreve diversas mensagens ditadas por diversos espíritos falando sobre o Messias. E uma dessas mensagens diz assim: os Messias são seres superiores que alcançaram o mais alto grau na escala celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os tornam infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, e são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, os chamados Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Então Jesus não tinha como ser tentado, porque ele já era um ser infalível e acima das fraquezas humanas, mesmo estando encarnado. Então ele não tinha como ser tentado. A tentação pode ter chegado até Jesus, mas ele não foi tentado, é diferente. No livro A Gênesis, no capítulo 15, no item 52, Allan Kardec explica que a tentação no deserto é mais uma das parábolas de Jesus. Não aconteceu de fato. E para confirmar esta afirmação, logo em seguida, no item 53, ele coloca uma mensagem que foi ditada por João Evangelista. E a mensagem de João Evangelista começa assim: Jesus não foi arrebatado ao deserto, mas ele queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falir, e que por isso deve se manter sempre em guarda contra as más inspirações, aquele pela sua fraqueza é impelida a ceder. A tentação no deserto é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. E João Evangelista segue na mensagem explicando por que não era possível Jesus ser tentado. Então fica claro para nós que Jesus não foi tentado, mas ele queria nos alertar. Ele queria nos alertar que na vida, na encarnação, nós somos cercados por tentações. E que é nesses momentos de tentação que o nosso progresso é avaliado. Emmanuel, no livro Rumo Certo, ensina que cada um de nós é examinado nas tendências inferiores em que já falimos em outras vidas. Emmanuel está dizendo que nós somos testados nas mesmas experiências em que nós já fracassamos em encarnações passadas. Então Jesus queria nos alertar
chamar a nossa atenção para dizer que a encarnação é um processo muito difícil. A encarnação é um processo muito complexo. A doutrina espírita nos ensina que todos nós saímos do plano espiritual com uma programação reencarnatória. Nos ensina também que, de acordo com o nosso estado, com o nosso merecimento, nós podemos até participar na elaboração desse programa, pedindo provas, pedindo experiências, dando sugestões que podem ou não ser aceitas. Mas, de qualquer forma, quando nós chegamos aqui, em primeiro lugar, nós temos que nos deparar com a lei de Deus. Como em qualquer parte do universo, aqui não é diferente. Nós nascemos aqui com uma programação, mas temos que imediatamente nos deparar com a lei de Deus. E a lei de Deus nos diz que nós, todos nós, temos livre-arbítrio. Então, eu, pelo meu livre-arbítrio, posso nascer aqui e modificar a minha programação reencarnatória. E mais, as outras pessoas, pelo seu livre-arbítrio, podem interferir na minha programação reencarnatória, interferir a ponto de modificar a minha programação reencarnatória de forma parcial ou de forma definitiva. Isso é possível. Por exemplo, uma pessoa nasce e deveria casar com a pessoa A. Entra numa tentação, casa com a pessoa B. Deveria ter 3 filhos, tem um filho, ou não tem nenhum filho. Ou nem casa, prefere uma vida de boemia. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce com a programação de cometer suicídio. Essa programação não existe. Ninguém nasce com a programação de destruir a própria vida. Então, as tentações são as encruzilhadas da vida em que nós podemos mudar a direção daquilo que estava programado. As tentações são as encruzilhadas da vida em que nós podemos mudar a direção daquilo que poderia ser o melhor para nós, nesse atual estágio em que nós nos encontramos. Por isso Jesus diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. Vigiai e orai para não perder a sua oportunidade nesta encarnação. Alguns anos atrás, eu estudei para falar sobre oração. E enquanto eu estudava, me veio um questionamento que eu nunca mais pude esquecer. O questionamento era o seguinte: se Jesus, sendo quem é, ora, será que eu preciso orar? Se Jesus, o Cristo, um Messias, um ser iluminado, um mestre dos mestres, se ele ora, será que nós precisamos orar? Se Jesus, que veio cercado por uma legião de anjos, ele que é um ser de uma elevação que nós não podemos nem imaginar o que significa, se ele veio entre nós, nos ensinou a orar, e ele mesmo ora, pedindo ao Pai a sua ajuda, pedindo ao Pai a sua misericórdia, se Jesus ora, será que nós precisamos orar? Um outro ensinamento que eu trago comigo há muitos anos, era o ano de 1995, 96, não me lembro exato. Eu participava de um seminário na Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Eu morava lá em Cuiabá nessa época. E o palestrante da tarde trouxe um ensinamento. Eu não consigo lembrar de quem era o ensinamento, mas isso não importa agora. O ensinamento dizia o seguinte: Jesus nunca disse orar e vigiar. Jesus jamais disse orar e vigiar. Jesus disse vigiai e orai. O vigiai vem na frente, porque quem ora nem sempre vigia, mas quem vigia, ora. E esse ensinamento é muito fácil da gente compreender, muito fácil de ser entendido, porque não adianta eu ter todo o conhecimento do Evangelho, não adianta eu ter todo o conhecimento da doutrina espírita, se na hora que for preciso, eu não tiver vigilância para colocar em prática. Não adianta eu ter todo o conhecimento e toda a sabedoria do mundo, se na hora que for preciso, eu não praticar o bem.
eu não tiver vigilância para praticar o que Jesus ensina, não adianta nada conhecer tudo isso e não ter vigilância para pôr em prática. E nós podemos perceber isso nos nossos pequenos desvios de conduta do dia a dia. Aquela resposta mais áspera, eu não precisava ter feito daquela forma. Aquela opinião negativa que eu não precisava ter apresentado. Aquela crítica que eu não precisava ter feito. Se eu tivesse pensado um instante mais. Se eu tivesse um instante mais de vigilância, eu não teria feito. Por isso Jesus diz, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Vigiai e orai para não perder a sua oportunidade nesta encarnação. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, os versículos de 1 a 11, está escrito assim. Então, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Então apareceu o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou até a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e disse, se tu és mesmo Filho de Deus, lança-te daqui até embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca os teus pés tropecem em alguma pedra. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo leva a um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e as suas glórias, e diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus diz, vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, vieram os anjos o serviram. Allan Kardec observa que Jesus jamais perdia uma oportunidade para dar um ensinamento. E a doutrina espírita nos esclarece que todos os ensinamentos de Jesus têm o objetivo de ajudar o nosso progresso espiritual. Toda simbologia que Jesus utiliza tem o objetivo de nos ajudar em nossa elevação, em nossa evolução espiritual. Jesus não tinha preocupação com questões materiais. Então, quando Jesus fala de jejum, fome, ele não está falando do jejum do corpo, ele não está falando da fome do estômago. Na verdade, em toda essa parábola, Jesus está nos contando uma história sobre nós mesmos. Em toda essa parábola, Jesus está nos contando uma história sobre a natureza humana e como é difícil evoluir devido a essa natureza humana. Quando Jesus fala de jejum, ele nos leva lá no início, quando nós fomos criados por Deus, para nos dizer que desde a nossa criação, nós passamos um longo tempo, muito tempo, vivendo apenas para satisfazer os nossos instintos animais. Nós passamos muito tempo, milênios, talvez milhões de anos, vivendo apenas para satisfazer os nossos instintos mais primitivos, os nossos instintos mais básicos. Mas o nosso espírito foi evoluindo, fomos crescendo em inteligência, os nossos sentimentos começaram a despertar, e chega um momento da nossa evolução em que nós começamos a perceber que a vida puramente materialista, a vida puramente instintiva, ela sozinha não faz sentido. Não é possível que Deus tenha me criado apenas para dormir, comer, procriar, trabalhar, sofrer a maior parte do tempo e depois morrer. Não é possível. Então nós começamos a nos questionar qual é o sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? E Deus, percebendo que a nossa consciência começa a despertar, Ele nos envia os seus mensageiros.
aqueles que nós chamamos de benfeitores, para nos ensinar. E eles nos ensinam que nós temos uma alma, e que na verdade essa alma é um espírito imortal, e que esse espírito imortal tem no universo uma vida de infinitas possibilidades. E nós começamos a investigar o que é isso, o que é esse espírito imortal, o que é essa vida de infinitas possibilidades. Essa busca é a fome, essa busca, essa procura é a fome do espírito. Nós passamos um longo tempo vivendo apenas para satisfazer instintos, é o jejum. Depois, um pouco mais evoluídos, começamos a questionar sobre o espírito e a vida espiritual, é a fome do espírito. Mas vejam o que Jesus nos ensina. Ele diz que quando nós começamos a despertar essa fome espiritual dentro de nós, eis que surge o tentador, o diabo, para tentar nos impedir, para tentar nos desviar do caminho. Mas o diabo da parábola não é uma pessoa, não é um indivíduo, não é uma entidade, não é um ser. O diabo da parábola são os nossos instintos inferiores, associados aos nossos sentimentos que ainda são inferiores também. Então o diabo da parábola é tudo que nos faz, que nos mantém apegados à vida material. O diabo da parábola é tudo que nos faz, que nos mantém apegados à vida de sensações, à vida materialista. Na primeira tentação, Jesus usa o símbolo da pedra e do pão. Quem precisa comer pão não é o espírito, é o corpo de carne. Jesus está falando na primeira tentação sobre alimentar a carne, alimentar a fome da carne. A primeira tentação é a tentação perante a carne. Jesus diz: vigiai e orai, porque em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Emmanuel vem em nossa ajuda para nos dizer o que é carne, essa carne que Jesus está falando. E Emmanuel diz assim: a carne física, ela é só um aglomerado de células. A carne física é só um amontoado de células. Mas a carne física não pensa. A carne física não sente. Então, quando eu cometo um erro, não foi a carne física que me fez cometer o erro. Foi o meu espírito, através dos meus sentimentos que são ainda inferiores. Da mesma forma, quando eu pratico o bem, não foi a carne física que me fez praticar o bem. Foi o meu espírito que começa a despertar os meus sentimentos nessa direção. Então Emmanuel define carne física como sendo, define carne como sendo os nossos sentimentos inferiores, associados aos nossos instintos inferiores. Percebam que a definição de Emmanuel sobre carne é muito parecida com a definição do diabo da parábola. Sentimentos inferiores mais instintos inferiores. Qual é a diferença então? A diferença é que a carne que Emmanuel está falando é a nossa natureza em si, é a nossa natureza humana em si, de seres aprendizes, ainda ignorantes. E o diabo da parábola é essa natureza sendo usada contra nós. É a nossa natureza sendo usada contra nós mesmos. Nós passamos tanto tempo vivendo apenas para satisfazer sensações, que nós nos tornamos viciados em sensações. Nós somos viciados em sensações da matéria, do corpo. E isso torna o nosso progresso muito mais difícil. Emmanuel diz que contra o nosso humilde anseio de claridade, contra o nosso humilde anseio de claridade, nós temos milênios de escuridão atrás de nós. Antepondo-se ao nosso esforço de progredir no bem, nós temos séculos em que nós nos comprazíamos em fazer o mal.
Então, na primeira tentação, o diabo, lembra? O diabo somos nós mesmos. O diabo não está fora, o diabo está dentro. Na primeira tentação, o diabo diz a Jesus: transforma a pedra em pão. Em outras palavras, está dizendo para nós, veja, somos nós mesmos falando para nós: desiste. Esse negócio de evolução espiritual é muito difícil. Desiste. Continua vivendo a sua vida puramente materialista. Continua fazendo exatamente o que você sempre fez, ou o que você sabe fazer, o mais fácil. Desiste. Esse negócio de evolução espiritual é muito cansativo, muito difícil. Transforma a pedra em pão. Quer dizer, pega a sua vida puramente materialista e alimenta o teu espírito com isso. Pega a tua vida puramente materialista, que é a pedra, e faz com que essa vida materialista se transforme em pão para o teu espírito. Jesus está nos ensinando, está nos explicando o nosso primeiro grande obstáculo que nós enfrentamos para evoluir. Lembrem, Jesus não escolheu essas tentações ao acaso. São as mais difíceis. Essa é a primeira grande tentação. A segunda tentação é tão importante quanto a primeira. Jesus continua nos contando uma história sobre nós mesmos. Jesus continua nos contando uma história sobre a natureza humana. Na segunda tentação, o diabo coloca Jesus num lugar muito alto e desafia Jesus, provoca Jesus. E Jesus nos dá a lição da humildade. A segunda tentação é a tentação perante a soberba. Nessa fase da nossa evolução, nós já somos espíritos mais evoluídos. Nós já somos mais inteligentes. Nós temos pensamentos mais estruturados. Nós temos sentimentos mais poderosos porque são baseados no raciocínio. É nessa fase da evolução que nós descobrimos que nós somos seres poderosos. Nós temos poderes. Nós podemos fazer coisas, modificar coisas, transformar coisas e até certo ponto nós podemos criar coisas. Nós somos seres poderosos. É nessa mesma fase que nasce dentro de nós os três grandes inimigos da alma: egoísmo, orgulho e vaidade. O livro dos Espíritos, os benfeitores nos ensinam que todo o mal procede do egoísmo. Todo o mal que nós conhecemos, todo o mal que nós vemos, todo o mal que nós somos capazes de fazer, nascem do egoísmo. E eles também nos ensinam que o egoísmo tem dois filhos primogênitos: o casal, orgulho e vaidade. Então, nessa fase da vida, da nossa evolução espiritual, do egoísmo nasce uma ramificação chamada comparação. E nós começamos a nos comparar com os outros. Dessa mesma ramificação nasce uma outra, mais perigosa e mais nociva, chamada competição. E nós começamos a competir com os outros. Nós queremos ser melhores que os outros, mais inteligentes que os outros. Queremos ser mais espertos que os outros. Queremos ser superiores aos outros. Queremos que os outros estejam abaixo de nós e que eles nos sirvam. É uma espécie de fascinação que nasce dentro de nós. É uma espécie de perturbação, uma alucinação, uma ilusão de que nós somos e devemos ser seres superiores aos outros. Essa perturbação varia muito de pessoa para pessoa. E ela pode crescer muito antes de ser controlada e definitivamente extirpada da nossa personalidade. Alguns chegam ao ponto de realmente se achar seres superiores sem ser. Se acham seres iluminados sem ser. Alguns chegam ao ponto de se achar deuses. Nós temos isso na nossa história encarnada. Reis que se achavam deuses. Imagine no plano espiritual, onde estão as grandes inteligências do mal, com perturbações mais severas ainda. Então, na segunda tentação, o diabo coloca Jesus no pináculo do templo e desafia Jesus.
Desafia essa perturbação que nós temos dentro de nós. Desafia a soberba. E ele fala, ora, você não se acha um ser iluminado? Você não se acha um ser filho de Deus? Prova. Faz uma coisa difícil. Se joga daí de cima, porque do nada vão aparecer anjos para te segurar nas mãos. E Jesus dá a lição da humildade, dizendo, não interessa quem eu sou. Não interessa quem eu pense que eu sou. Deus não vai mudar as suas leis para satisfazer os meus caprichos. Deus não vai mudar as leis da natureza para atender a minha vaidade. Então Jesus nos dá uma lição importantíssima. E o segundo grande obstáculo que nós enfrentamos é a soberba. É essa perturbação que nós temos dentro de nós, que varia de pessoa para pessoa, mas que é constantemente alimentada e superexcitada por egoísmo, orgulho e vaidade, e tudo que procede dessas coisas. E Jesus nos ensina que para corrigir, para controlar e para extirpar, nós precisamos de humildade, respeitar as leis, respeitar a Deus acima de tudo, respeitar o semelhante, respeitar todas as coisas e ter moderação em tudo. Então Jesus nos ensina os dois grandes primeiros obstáculos que nós enfrentamos para a nossa evolução. Em primeiro lugar, os nossos instintos poderosos que falam alto dentro de nós. E depois, os sentimentos associados a esses instintos que ainda têm grande poder sobre nós. A terceira tentação é a mais difícil. A terceira tentação, Jesus é levado a um monte muito alto e o diabo mostra a ele todos os reinos e as glórias desses reinos. E diz, tudo isso eu te dou se você se ajoelhar e me adorar. Essa é a mais difícil, é a tentação mais difícil, porque a terceira tentação é a soma da primeira tentação, mais a segunda tentação, mais a possibilidade de realização prática. Então, na terceira tentação, nós estamos aqui nesse mundo, perante uma grande prova. Deus nos dá poderes. Veja o que eu falo no plural, não existe só um tipo de poder. Deus nos dá riquezas, não existe só um tipo de riqueza. Nós somos seres que temos a oportunidade, nessa prova, de realizar todas os nossos sonhos materialistas. Tudo que nós temos vontade de fazer instintivamente, nós temos possibilidade de realizar nessa prova. É a prova mais difícil. Então, muitos de nós, todos nós já falhamos nessa prova. Se não nessa vida, com certeza em outras vidas. Todos nós já falhamos mais de uma vez. Possivelmente vamos falhar outras vezes ainda, até sermos capazes de superar. Porque nessa prova, nós estamos aqui com plenas possibilidades, poderes, riquezas. Normalmente estaremos numa posição social acima da maioria. E nessa prova é muito comum a perturbação falar mais alto dentro de nós, dizendo assim, se eu tenho poderes e eu tenho riquezas, provavelmente eu sou mais esperto que os outros, provavelmente eu sou mais inteligente que os outros, provavelmente eu sou melhor que os outros. Não! Eu sou melhor que os outros. Eu sou mais inteligente que os outros. Eu sou mais esperto que os outros. Eu sou um ser iluminado. Deus me tem em grande estima. Eu sou um privilegiado, porque eu sou um ser superior aos outros. Por isso que eu tenho tudo isso. É uma perturbação muito difícil de se lidar. Todos nós passamos por isso. É tão difícil que Jesus chega ao ponto de dizer que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é que é impossível, é difícil. E não é que Jesus esteja fazendo uma pregação contra poder e contra riqueza. Não é isso. O problema não está nessas coisas. O problema está em nós. O problema não está fora, o problema está em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, há uma explicação muito esclarecedora sobre essa questão, a importância das riquezas e do poder. Então o problema não está aí, o problema está em nós.
Nós é que muitas vezes, perante essa prova, não nos comportamos muito bem. Então é uma prova muitíssimo difícil. Lembrem, Jesus não escolheu essas tentações ao acaso, são as mais difíceis. A quarta tentação é a mais difícil de ser percebida. Jesus começa a explicar aos discípulos que é necessário que ele volte a Jerusalém e que ali ele deve padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos escribas e dos fariseus, e que depois ele deve morrer para ressuscitar no terceiro dia. Simão Pedro, ouvindo essas coisas, chama Jesus de lado e diz: Senhor, não digas uma coisa dessa, isso jamais vai te suceder. Mas Jesus olha para Simão Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não entende das coisas de Deus e só entende das coisas dos homens. À primeira vista é estranho essa reação de Jesus. Ora, Simão Pedro fez o que qualquer amigo faria. Simão Pedro amava Jesus, não queria o seu mal, estava ali fazendo o papel que qualquer amigo faria. Não fique pensando nessas coisas negativas, isso não vai acontecer. Mas naquele momento, sem perceber e sem querer, Simão Pedro estava sendo usado como um instrumento de tentação. Porque aquele momento da missão era crucial. Aquele momento da missão de Jesus talvez fosse o mais importante. Porque Jesus não ganhou notoriedade, Jesus não ganhou status de ser divino porque ele fez curas, porque ele fez milagres ou porque ele pregou o Evangelho. Não foi por essas coisas. Porque outras pessoas também fizeram isso. Em várias épocas da humanidade nós temos relatos de pessoas que fizeram curas, que fizeram milagres e pregaram o Evangelho. Quando Jesus estava encarnado entre nós, existiam outras pessoas fazendo curas, fazendo milagres e pregando o Evangelho. Isso está escrito no Evangelho. Então, o que deu notoriedade a Jesus, o que deu esse respeito e esse status de ser divino a Jesus, é o fato de que ele é o único que ressuscitou dos mortos. Ninguém mais fez isso, ele foi o único. E naquele momento, Simão Pedro, sem querer e sem perceber, era uma tentação oculta, era uma voz oculta tentando desviar o mestre daquele momento. Perante o mundo, perante as tentações, é a mesma coisa. No mundo, perante as tentações, é como se houvesse uma voz oculta dizendo para nós assim: faça, faça, não tem problema, faça, você é uma pessoa normal, faça, você é uma pessoa de carne e osso, como todas as outras, todos fazem, por que você não vai fazer? Faça, não resista. De onde vem essa voz? Vem de todos os lugares. E com a evolução da tecnologia, essa voz se tornou mais atuante e mais poderosa ainda. Eu vou citar para vocês 3 livros. Provavelmente existem outros que dizem a mesma coisa. Eu vou citar 3 porque esses 3 eu li. O Sétimo Selo, Os Senhores da Escuridão e Um Roqueiro no Além. Esse último, inclusive, provavelmente foi editado por Raul Seixas. O livro não diz isso, mas tem tantas evidências que provavelmente foi ele sim. Mas o que esses 3 livros têm em comum? Esses 3 livros dizem a mesma coisa. Os meios de comunicação no mundo são dominados pelos espíritos das trevas a partir do plano espiritual. Os meios de comunicação na Terra são organizados, dirigidos, controlados, administrados pelos senhores das sombras a partir do plano espiritual. Isso quer dizer que todo artista é do mal? Não. Mas a maioria deles, para chegar onde chegaram, precisaram fazer acordos com os senhores da sombra. A maioria deles, para chegar onde chegaram, precisaram assumir responsabilidades com os senhores das trevas. O interessante é que a maioria deles não tem consciência disso. Porque esses encontros e esses acordos costumam ser feitos durante o sono, no desdobramento do sono. Não sou eu que estou dizendo isso, está escrito lá. E não é difícil acreditar. Não é difícil acreditar nessas coisas. É só nós observarmos
com atenção o que mais nós vemos e ouvimos na mídia. O que nós mais vemos e ouvimos na mídia? Televisão, internet, rádio, jornais, o que? Medo, violência, guerras, brigas, tráfico, drogas, prostituição, sensualidade exagerada, e mais medo, e mais violência, e mais guerra, e mais briga, e mais conflito o tempo inteiro. E nós não conseguimos hoje perceber o quanto isso nos afeta. Nós não temos como medir o quanto essas coisas nos fazem mal. Mas a doutrina espírita nos ensina que uma obsessão complexa, ela começa com uma simples sugestão repetida insistentemente. Então o obsessor se aproxima da vítima e diz, por exemplo, você é feio, você é feio, você é feio. E depois de um tempo repetindo isso insistentemente, a pessoa começa a acreditar que é feia. Ou então o espírito obsessor diz, você está doente, você está doente, você está doente. E depois de um tempo a pessoa passa a acreditar que ela está doente. E o que acontece conosco perante a mídia? O que nós ouvimos silenciosamente o tempo inteiro? Tenha medo, seja agressivo, agrida, revide, brigue, faça o que é errado porque todo mundo faz, é normal. Nós ouvimos isso sorrateiramente o tempo inteiro. É como se nós estivéssemos sendo levados numa correnteza, como se nós estivéssemos sendo levados por uma correnteza de ideias falsas, de pensamentos falsos, de filosofias falsas que parecem verdadeiras. São filosofias, pensamentos e ideias que parecem normais, que parecem bons, mas não são, e nos levam a cometer erros. Eu vou citar um exemplo do que eu quero dizer com correnteza. Para citar esse exemplo, eu vou lembrar um título de um filme antigo, da década de 80, 90. O título do filme era o seguinte: Curtindo a Vida Adoidado. Nós somos estimulados a isso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos estimulados. A frase muda, mas a ideia é a mesma. O tempo inteiro nós ouvimos: faça tudo o que você tem vontade de fazer, faça agora, faça rápido, você só tem uma vida, não perca tempo, faça tudo o que você tem vontade de fazer, faça agora, sua vida é curta, já já ela acaba. Mas esse fazer tudo pressupõe o seguinte: não se preocupe se o que você vai fazer é correto ou incorreto, faça. Não se preocupe se o que você vai fazer é moral ou imoral, é ético ou antiético, faça. Não se preocupe se o que você vai fazer vai prejudicar as outras pessoas. Que se dane as outras pessoas, pense em você, faça. Não se preocupe se o que você vai fazer vai prejudicar a você mesmo. Ora, não seja bobo, você só tem uma vida, essa vida passa rápido, logo ela acaba, tenha pressa, faça. Até certo ponto, os benfeitores espirituais nos dizem a mesma coisa. Até certo ponto. Os benfeitores espirituais costumam nos dizer: tenha pressa, a vida passa rápido, logo ela acaba, mas tenha pressa de corrigir os seus sentimentos, tenha pressa de fazer a sua reforma íntima, tenha pressa de melhorar os seus sentimentos, porque a vida é muito rápida, logo ela acaba e você perde a sua oportunidade. Nessa vida, nós vamos conhecer o mal, a maldade, a malícia, a malandragem, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a crueldade, a corrupção. Nós vamos conhecer tudo isso. Mas fazer parte disso é opcional. Fazer parte disso é livre-arbítrio. É isso que Jesus está pedindo de nós. Que nós façamos o bem que nós já podemos fazer. É nadar contra essa correnteza. Não é porque 99% da humanidade faz que eu tenho que fazer. Se eu já despertei, se eu já estou enxergando, eu posso nadar contra a correnteza. Porque muitas vezes fazer o bem é só uma questão de decisão. Nós sabemos em muitos casos o que faz bem e o que faz mal. Em muitos casos nós sabemos o que é correto e o que é incorreto.
A diferença é o que? Uma decisão do que eu vou fazer. É isso que Jesus está pedindo para nós. Que nós façamos o bem que nós já podemos fazer. Jesus não está pedindo para que nós nos tornemos santos, porque nós não vamos nos tornar santos nessa vida. Nós sabemos e Jesus também sabe. Então Jesus está pedindo para que nós façamos simplesmente o bem que nós já podemos enxergar, através de um preceito simples que Ele nos ensinou. Só faça para o próximo aquilo que você gostaria que Ele fizesse para você. Mas nós precisamos estar atentos a essa voz sutil, a essa voz quase imperceptível que fica tentando nos empurrar para o erro. Na quinta tentação, já estou terminando. Na quinta tentação, Jesus, depois que é preso, é levado à casa de Caifás. E da casa de Caifás ele é levado à presença de Pôncio Pilatos. Essa passagem, os 4 evangelhos narram. E Jesus, estando com Pôncio Pilatos, é interrogado, mas ele não diz nada. Até o momento em que Pôncio Pilatos faz a pergunta: tu és o rei dos judeus? Essa é a única pergunta que Jesus consente em responder. Ele responde: tu o dizes, você está dizendo. E Pôncio Pilatos não encontra culpa em Jesus. Pôncio Pilatos não consegue ver motivos para incriminar Jesus. Pôncio Pilatos não encontra nada errado com Jesus. Até que chega no momento em que ele diz: você não sabe quem eu sou? Você não sabe que eu posso te condenar ou posso te libertar? Fala comigo, eu posso te pôr numa cruz, eu posso te libertar. Fala comigo, mas Jesus não dizia nada. Bastava Jesus dizer uma única frase: eu não sou o rei dos judeus. Se Jesus diz essa frase, provavelmente ele seria libertado. Mas se ele diz isso, provavelmente a sua missão teria fracassado. Jesus sabia que dali a poucas horas ele ia passar por um grande sofrimento e sabia que ele iria ser assassinado. Jesus estava perante a dor. A quinta tentação é a tentação perante a dor. Que dor? Qualquer dor, qualquer sofrimento. Seja um sofrimento por uma doença, seja um sofrimento por problemas de relacionamento, por problemas profissionais, por problemas financeiros, qualquer dor. Perante a dor, nós, muitas vezes, sentimos medo, ou sentimos revolta, ou sentimos desespero, ou sentimos tristeza, ou sentimos depressão, e mais diversos outros sentimentos negativos. Se não aconteceu isso conosco nessa vida, com certeza já aconteceu no passado. Jesus não sentiu nada disso. O único sentimento que Jesus teve foi o sentimento de piedade. Há quem pense que Jesus teria sentido medo nessa hora. Porque Jesus, pouco antes de ser preso, Jesus está no Monte das Oliveiras, no horto de Getsemane. E lá ele fazia uma oração. Em uma certa altura da oração, ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o cálice que Jesus estava falando não é o cálice da dor, do sofrimento, da morte. Não era isso. Jesus é para nós como um pai. Diz o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. E mais à frente diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, mas nós não reconhecemos a sua luz. Está claramente falando de Jesus. Jesus era o Verbo. Jesus está conosco desde a nossa criação. Quando esse mundo nem existia, e um pedaço do sol se desprendeu para formar o que é hoje, isso que nós conhecemos como planeta Terra. Quando isso aconteceu lá atrás, Jesus já era o Cristo.
Jesus já era um Messias, responsável por esse planeta e por essa humanidade. Quem diz isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E pela fala de João, nós podemos entender também que Jesus está conosco desde a nossa criação, não apenas da criação do planeta, mas Jesus está conosco, de alguma forma ele participou da nossa criação. Então Jesus é para nós como um pai. E naquele momento que ele está fazendo oração, ele sabia que dali a poucas horas nós iríamos cometer o maior crime que essa humanidade já cometeu. O maior crime que essa humanidade já cometeu foi assassinar o Cristo. E pelo maior crime nós receberíamos a maior condenação. E Jesus não queria ser ele o motivo da nossa maior condenação. Então na oração ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, que não seja eu o motivo da condenação daqueles que eu amo tanto. Jesus, perante a dor, jamais, em momento nenhum, desistiu da sua missão. Em momento nenhum ele negou a sua fé. Mas nós, perante a dor, muitas vezes nós desistimos da nossa missão. Se não nessa vida, com certeza em outras vidas nós já fizemos isso. Porque qual é a nossa missão? Qual é a nossa grande missão aqui nessa vida, nessa encarnação? É a mesma. Nós temos a mesma missão. A nossa grande missão nessa encarnação é evoluir um pouquinho só que seja. A nossa grande missão nessa vida é progredir, subir um degrauzinho só que seja na escala evolutiva. A nossa grande missão é sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Essa é a nossa grande missão. Mas, perante a dor, muitas vezes nós desistimos, nós perdemos a vontade de viver, perdemos o ânimo pela vida, nos entregamos, desistimos de viver, perdemos a oportunidade de aprender e negamos a nossa fé. Dizemos: Deus é carrasco, Deus não existe, blasfemamos contra Deus, Deus esqueceu de mim. A dor, Deus não nos dá a dor para que nós soframos. A dor não é má, a dor é uma prova, e toda prova é uma oportunidade de progresso. A dor é uma oportunidade de progresso. E perante a dor não adianta perguntar: meu Deus, por que eu estou sofrendo? Meu Deus, por que isso comigo? Por que eu? Não adianta fazer essa pergunta. Os benfeitores na doutrina espírita nos ensinam, nos esclarecem. Nós não vamos saber o porquê nós estamos sofrendo. Raramente alguém tem permissão para saber o porquê está sofrendo. Tem que ter muito merecimento. E essa revelação tem que ter um fim verdadeiramente útil. Então, raramente nós vamos saber o porquê nós estamos sofrendo. Sabe por quê? Isso não interessa. Não interessa saber o porquê nós estamos sofrendo. A pergunta não é essa. A pergunta não é o porquê. A pergunta é o quê. O que, Pai? O que eu tenho que aprender com essa prova? O que eu tenho que aprender com essa dor? O que eu tenho que aprender com esse sofrimento? Será que eu tenho que ser mais humilde? Será que eu tenho que ser mais paciente? Será que eu tenho que ser mais tolerante? Será? Será o que, Pai? O que eu preciso aprender com isso? E a dor tem uma relação muito próxima com a fé. Jesus não nos ensinou sobre fé à toa. A fé é um atributo de evolução espiritual. Nós precisamos de fé para evoluir. Perante a fé, perante a dor, é muito mais fácil vencer o sofrimento aquele que tem fé. Porque nós poderíamos resumir, falar de forma simplificada que fé é acreditar. Fé é acreditar que daqui a pouco, ali na frente, tudo vai dar certo. Daqui a pouco, ali na frente, toda a dor acaba. Todo o sofrimento acaba. Daqui a pouco, ali na frente, eu vou ser feliz. Eu vou encontrar paz. Eu vou encontrar harmonia. Mas eu não posso parar agora. Agora não.
preciso andar mais um pouco, ainda mais um pouco. Então a fé é um atributo de evolução, porque sem a fé muitas vezes nós desistimos no meio do caminho e perdemos a oportunidade de progredir, porque a dor é uma oportunidade de progresso. E Jesus diz: tudo é possível àquele que tem fé. Jesus diz tudo. Ele não diz algumas coisas são possíveis. Não, ele diz tudo é possível àquele que tem fé. Mas a fé tem um segredo. A fé tem uma chave. Jesus diz: se você disser aquele monte, passa dali para lá, ele vai. Mas você precisa acreditar e não duvidar. Quando Jesus passou pela terceira tentação, o diabo foi embora. Não é que o diabo foi embora. O diabo é os nossos sentimentos inferiores dentro de nós mesmos. Quando nós passarmos pelas 3 tentações sem cair, significa que o nosso espírito evoluiu. Então, aqueles sentimentos inferiores não existem mais. O diabo que existia dentro de nós não existe mais. Ele automaticamente se desfaz com a nossa evolução. E não é porque os anjos venham nos servir, é que nós teremos evoluído ao ponto de merecer estar entre eles. Então eu gostaria de sugerir uma reflexão. Eu faço oração, né? Se Jesus ora, será que nós precisamos orar? Então, vamos manter os nossos pensamentos unidos e rogar ao nosso Divino Mestre que não nos deixe entrar em tentações e que nos livre de todos os males que não nos são necessários para o nosso progresso neste momento. Que Ele nos dê forças, que Ele nos dê coragem para enfrentar aquilo que precisamos enfrentar. Que possamos ter entendimento e sabedoria para vencermos a nós mesmos, sabendo aproveitar todas as oportunidades que essa vida nos oferece. Muito obrigado, Senhor. Que sabemos fazer a vontade do Pai e não a nossa, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado.